O mistério da música de MC Kevin. 44 dias antes de sua morte, Kevin lançou uma música bem intrigante. A música foi lançada no dia 2 de abril, e o nome da música é Minha Última Música. O mais bizarro, além do nome da música, é que ele diz na música que está cansado de tudo, que essa seria a última música dele, que ia ficar um tempo distante e que estava na hora do gigante descansar. De pé é que eu tô cansado de cantar. Vou dar um tempo, eu posso parar. Eu vou ficar um tempo distante. No tempo pra minha vida repensar. Hora do descanso do gigante. E no final da música ele deixa uma mensagem dizendo: quem acordar, acordou. Não vou fazer mais música nem porcaria nenhuma. Acordou. Esquece, mano. Pode vazar essa aí. Essa é uma das últimas aí que eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo, vou ficar quietinho. Algumas pessoas disseram que parece que essa música é uma despedida. Como se ele soubesse o que fosse acontecer com ele. Uma forma de premonição. A premonição de MC Kevin. MC Kevin morreu no dia 16 de maio aos 23 anos de idade. Ele teria caído do 5º andar da sacada de um hotel. Há um tempo atrás, Kevin participou de uma entrevista do canal do Matheus Mazafera, onde Matheus pediu para que Kevin cantasse um trecho da música favorita dele. Kevin resolveu cantar a música Pais e Filhos de Legião Urbana. Só que o mais bizarro foi a parte da música que ele cantou. Canta um pedacinho da sua música preferida. Cofres e plantas e paredes pintadas, nem se sabe o que aconteceu. Ela se jogou na janela do 5º andar. Qualquer pessoa teria cantado o refrão da música, que é muito conhecido. É preciso amar. Mas Kevin canta exatamente a parte que fala que uma pessoa caiu do 5º andar, que foi exatamente o jeito que ele morreu. Algumas pessoas ficaram intrigadas achando que era uma premonição. Ritual misterioso africano. Zangbetos são conhecidos como voodoos guardiões da noite. Isso acontece na religião Yoruba, que é a religião predominante do povo Ogu. A palavra Zangbeto significa homem da noite. O Zangbeto é uma espécie de culto religioso onde alguns espíritos ou almas incorporam uma armação de palha. E ao som dos tambores começam a dançar sozinhos. Muita pessoa acha que isso não é real, que não passa de uma farsa, que tem alguém debaixo daquela armação de palha fazendo os movimentos. Porém, existem vídeos onde essa palha fica até de cabeça para baixo, flutuando, e é perceptível que realmente não é uma pessoa lá dentro. Então muitos turistas começaram a ir para a África para filmar esse ritual e ter a certeza de que não era uma farsa. Os que mais se interessaram foram os ingleses e os franceses. De acordo com a magia africana, somente os sacerdotes poderosos possuem poderes para invocar esse voodoo. Os europeus também queriam praticar isso, mas os africanos não quiseram contar o segredo. Dizem que aquilo é uma maneira de proteger a tribo deles. O bebê que nasceu imunizado contra o coronavírus. Isso aconteceu em Tubarão, no sul catarinense. O bebê Henrico, que está com 40 dias, está completamente imunizado contra o coronavírus. Ou melhor, já nasceu imunizado. Isso porque a mãe dele, Thalita, foi vacinada contra o coronavírus com 34 semanas de gestação. Isso foi descoberto porque o bebê teve amostras de sangue coletadas e fez o teste de neutralização SARS-CoV-2 para saber se existia anticorpos contra o vírus. O teste foi feito 2 dias depois que ele nasceu. Foi avaliado por diferentes médicos, incluindo o secretário municipal da saúde da cidade. Henrico é a primeira pessoa a nascer imunizada contra o coronavírus no Brasil. Mas apesar da esperança, ainda não se sabe até quando ele vai estar imunizado. Novos exames serão realizados com 3 e 6 meses para saber se a criança continua protegida. Misterioso planeta X. Segundo a teoria, o planeta X seria um planeta do nosso sistema solar que tem uma órbita muito maior do que os outros planetas. É por isso então que ele não estaria junto com os planetas que nós conhecemos, pois ele demoraria muitos anos para dar uma volta no Sol. A história sobre esse planeta misterioso começou com o povo cimério, que viveu no Iraque por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Segundo eles, esse planeta X se chocou com a Terra, deixando a Terra metade do tamanho inicial. De acordo com alguns estudos, esse planeta se aproxima da Terra a cada 3,6 mil anos. E cada vez que esse planeta se aproxima da Terra, é onde acontece o desequilíbrio nos polos, causando tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas. No começo de 2018, a NASA soltou um comunicado dizendo que alguns pesquisadores encontraram um planeta no nosso sistema solar que poderia ser o planeta X. O mais bizarro é que Japão, China, Rússia e Estados Unidos estão fazendo missões confidenciais em busca do planeta, porque ele estaria cada vez mais próximo da Terra.
Mark Zuckerberg seria um reptiliano. Os reptilianos são uma raça antiga de alienígenas que estão entre nós, mais conhecido como povo lagarto, e que as celebridades mais influentes do mundo são reptilianas. Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook. Ele foi chamado no Congresso dos Estados Unidos para fazer alguns esclarecimentos. Mas o que mais chamou a atenção foi a sua aparência bizarra. Ele não parecia ser um ser humano. Ele estava com dentes afiados. E a pupila dos seus olhos estava a um risco, como uma pupila de um réptil. Uma pupila de um reptiliano. Logo depois, em uma entrevista, Mark disse que não era um humano. It is gonna bother you because you're human, and I was human, and I was human. Muito nervoso, ele já se corrigiu dizendo que ele estava se referindo a ele do passado. E o mais estranho é que o vídeo foi removido de várias redes sociais, com a desculpa de ter direitos autorais. Sereias capturadas por câmeras. A sereia é uma das figuras da mitologia mais conhecida. Pode ser que elas realmente existem, pois apenas 5% do oceano foi explorado. Em 2020, um homem encontrou uma sereia congelada na Antártida pelo Google Earth. Essa suposta sereia foi encontrada por conta do derretimento dos gelos. Podemos ver que ela tem braços, cabelos longos e uma cauda. E próximo dela também tem outra suposta sereia. Foi encontrada também uma suposta sereia nos mares de Israel. Dizem que lá aparece uma sereia no pôr do sol. Esse rumor teve mais força ainda após a Live Science publicar um artigo sobre isso. E em um vídeo postado em 2013 aparece essa suposta sereia no mar de Israel. No vídeo aparece uma sereia de cauda roxa deitada numa pedra. E quando ela percebe que está sendo filmada por pessoas, ela rapidamente pula na água e desaparece, olha só. Essa sereia aparece tanto por lá que a cidade ofereceu $1 milhão para quem encontrasse ela. Sereias capturadas por câmeras, parte 2. Sabemos que as sereias são os seres mitológicos mais conhecidos do mundo. E que com certeza elas possam ser reais, porque apenas 5% do oceano foi explorado. Recentemente viralizou um vídeo aqui no TikTok, onde um homem encontra na praia um suposto filhote de sereia. Podemos ver que é um esqueleto em decomposição, com cauda de sereia. Olha que bizarro. E na Islândia também teve uma aparição de uma suposta sereia. Esse vídeo foi gravado por uma equipe de pesquisadores na Islândia, quando eles estavam explorando o fundo do oceano. De repente, uma criatura passa e coloca a mão na frente da cápsula dos pesquisadores. Eles ficaram muito assustados, pois parecia uma mão humana com escamas, como se realmente fosse uma sereia. Provavelmente as sereias não são lindas de cabelo longo como nós pensamos. A real é que elas podem ter aparência bizarra. O bizarro monstro submarino. Existem várias teorias da conspiração relacionadas a esse monstro submarino. Uma delas considera o registro de um animal monstruoso em meados de 1915 durante a Primeira Guerra Mundial. Um submarino de caça alemão operava nas águas do Atlântico Norte e foi atingido por um monstro de tamanha intensidade que fez o submarino afundar. Os destroços da embarcação ficaram sob a água durante alguns minutos, quando os tripulantes relataram ter visto uma enorme criatura estranha. E logo depois a criatura mergulhou na água, causando uma grande explosão. E de acordo com as testemunhas sobreviventes, o animal se assemelhava a um crocodilo gigante. Tinha 4 extremidades pontiagudas que remetiam a pés, e uma cabeça em formato de lança. Acredita-se que essa criatura é um mosasauro. Eles foram répteis pré-históricos. Ele atingia de 3 a 6 metros de comprimento, mas existiam formas gigantescas que chegavam a quase 20 metros, sendo maior que o megalodon. O mistério da morte de Brittany Murphy. Brittany Murphy foi uma grande atriz norte-americana, muito conhecida pelo seu papel no filme As Patricinhas de Beverly Hills. Mas existe uma teoria bizarra por trás de sua morte. Brittany morreu no dia 20 de dezembro de 2009. Foi declarado que a causa de sua morte foi após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A causa primária atribuiu a óbito a uma pneumonia, somando a uma anemia por deficiência de ferro. Só que o mais bizarro é que o marido dela, Simon, também foi encontrado morto na mesma casa 5 meses após a morte de Brittany. E a causa da morte dele foi a igual a dela: pneumonia aguda e anemia profunda. A teoria começou quando o pai de Brittany, em 2013, conseguiu amostras do cabelo dela e do marido, contratando um laudo laboratorial particular. Então a análise revelou
que no cabelo dos dois havia níveis muito acima dos normais de metais pesados, indicando que os dois poderiam ter sido envenenados por alguém da casa, que foi a mãe dela que morava com ela. Desenhos que previram o ataque às Torres Gêmeas. Existem desenhos de que nos mostrou de uma forma bem inocente sobre o ataque às Torres Gêmeas. Esses desenhos conseguiram prever meses antes, até anos antes. Como, por exemplo, Os Simpsons. Em um episódio de Uma Forma Subliminar, uma revista que a Lisa está segurando, está escrito Nova York, as Torres Gêmeas atrás, que formaria o número 11, e o mês 9, formando assim Nova York 11 de setembro. Bus Company's Special Super Sitter Fair? 9 bucks! Esse episódio é de 1997, ou seja, 4 anos antes. Em outro episódio podemos ver um quadro das Torres Gêmeas pegando fogo. E esse episódio é de 1993. No desenho, Johnny Bravo também aparece. O desenho passou 5 meses antes da tragédia. Well, you're stupider! Oh, you're O Homem que Veio de um Universo Paralelo. Em julho de 1954, no aeroporto de Tóquio, um homem vindo da Europa surgiu com um passaporte cujo nome do país era Taured. Só que esse país não existe. Segundo esse homem, Taured ficava no continente. Ele apresentou seu passaporte e disse que essa era sua terceira viagem para o Japão naquele ano. O mais bizarro é que o passaporte confirmava a história dele. Porém, não existia dados dele em lugar nenhum. E então deram um mapa mundi para ele identificar onde ficaria esse tal país Taured. E então o homem ficou super chocado. Ele disse que o país dele ficava entre a Espanha e a França, porém muito maior. Que na verdade seria onde fica Andorra. O homem disse que o país foi fundado há mais de 1000 anos. Então ele foi colocado em uma sala separada do aeroporto, jantou e foi dormir. Porém, na manhã seguinte, o homem sumiu misteriosamente. Teóricos afirmam que ele veio de um universo paralelo, onde a Europa é diferente da nossa.